Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, que também é o presidente da CIEDEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Esse programa, conforme já anunciado nos vídeos anteriores, tem o objetivo de denominações que utilizam esta revista. E nós estaremos estudando no dia de hoje a lição de número 10, uma lição que estará sendo ensinada na maioria das escolas bíblicas dominicais no dia 9 de junho de 2013. E o tema da lição é a necessidade e a urgência do culto doméstico. O texto áureo dessa lição diz o seguinte, com base em Deuteronômio 11:19: E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, ou seja, em todo o período. A verdade prática diz o seguinte: se não nos voltarmos com urgência à prática do culto doméstico, nossas famílias não poderão resistir às investidas das trevas nestes últimos dias. A adoração no lar é imprescindível. Então nós vemos aí uma verdade prática, deixando claro a necessidade de um culto doméstico, a valorização do ensino da Palavra de Deus dentro do lar. As lições bíblicas da CPAD trazem 3 objetivos, que após a aula o aluno deverá estar apto a, primeiro, conhecer as bases bíblicas do culto doméstico, classificar as bênçãos provenientes do culto no lar e organizar o culto doméstico. E eu acrescento o 4, que é aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Ou seja, se você aprender na teoria, a questão teórica, mas não colocar em prática, perde-se o seu efeito. Introdução da lição. Na maioria dos lares cristãos não se faz o culto doméstico. Nós vemos que hoje se perdeu esse importante instrumento para a educação nas famílias, para a valorização do ensino da Palavra de Deus nos lares, o culto doméstico. Grandes concorrências com o culto doméstico. Nós vemos hoje a televisão, a internet, o smartphone, que têm tomado de maneira assustadora o tempo e a atenção das pessoas, membros das famílias nos nossos dias. Mas o culto doméstico, ele propicia momentos diários de fortalecimento no lar, é o que nós iremos ver nesta lição. O culto doméstico também não tem sido enfatizado nas igrejas, não somente nas casas, mas pouco se ouve falar nos púlpitos a respeito de orientações ou alertando os membros da igreja para a realização do culto doméstico. Evidentemente que isso também tem influenciado no decréscimo da realização desses cultos. Muitos podem alegar que falta tempo, muitos irão alegar que poderão se aborrecer porque membros da família não querem participar, mas isso não é desculpa, principalmente para os lares onde tem crianças, pessoas que estão ainda crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Como nós vimos em lições anteriores, é algo que não pode ser delegado para a igreja, não pode ser terceirizado para as babás e nem para os meios eletrônicos, mas é responsabilidade primeira dos pais.
O que será de nossas crianças, adolescentes e jovens no futuro, se não houver um ensinamento da palavra de Deus dentro do lar? E de quem é a responsabilidade, então, pela educação de nossos filhos? Nós já estudamos e, mais uma vez, será reforçado sobre essa responsabilidade, que é a responsabilidade dos pais. Primeiro tópico da lição, o culto doméstico. Nós vemos, primeiro item, adoração em família. O lar deve ser a primeira e a principal escola cristã, Deuteronômio 6 e 7 e 11, do verso 18 a 19. Nós já enfatizamos isso em lições anteriores, você poderá ver até a lição anterior, rever alguns conceitos, onde fica bem claro que o lugar onde a criança, o adolescente, ele deve receber o primeiro ensinamento é no lar e dos seus pais, no lar cristão especial. O ensino da palavra, o ensino guarda a palavra no coração humano, Provérbios 4, 20 e 23. Por isso a importância de estarmos constantemente falando a respeito da palavra de Deus, para que seja guardada no coração dos nossos filhos, para que eles cresçam sabendo que a palavra de Deus é importantíssima para toda a sua vida cristã e conduz para uma vida eterna com Deus. O exemplo no lar de Jesus demonstra que eles priorizavam o ensino da palavra de Deus. Vemos isso em Lucas, capítulo 2, do verso 21 a 47. Fica bem claro de que os pais de Jesus eram pessoas que seguiam a tradição. Por isso Jesus também recebeu como ser humano, como homem que também ele era. Ele recebeu ali a orientação da palavra de Deus dos seus pais e a valorização do ensino da palavra de Deus das Escrituras. E vem aí a aplicação prática desse item. Você tem adorado a Deus em família? Como está? Adoração a Deus no seu lar. Você pode dizer, não, nós estamos frequentando a igreja, mas no seu lar. Você que tem crianças, adolescentes em seu lar, você tem usado do instrumento do culto doméstico para adoração em família? Item 2. A restauração da instrução doméstica. O ensino secular, a mídia, entre outros, tem influenciado de sobremaneira as famílias e eliminado, de certa forma, tem uma tendência à eliminação de Deus na criação, ou seja, questionando a criação e muitas vezes tirando o papel de Deus como ser criador de todas as coisas. Essa é uma tendência que nós vemos em várias escolas, em vários ensinadores e que tem influenciado os nossos lares, os nossos filhos. E aí existe também um estímulo à sexualidade precoce, é a influência que nós recebemos no meio, na sociedade, a redução da idade no conhecimento, no envolvimento sexual. É uma tendência que nós vemos isso também no nosso meio, na nossa sociedade. Bem como tornar o relacionamento homossexual como um normal, a homossexualidade como algo normal. E nós vemos que pela Bíblia Sagrada, já estudamos em vários textos, que isso não é um texto aprovado dentro do texto bíblico, deixando bem claro que nós temos por base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e por isso nós sabemos aqui a interpretação bíblica. Demonstramos já em lições anteriores também que essa não é a orientação nem a vontade divina segundo a palavra de Deus. E tudo isso combate com a educação cristã. Por isso a importância dos pais trabalharem essa questão no seu lar, dentro do culto doméstico. Nós vamos ver como se pode preparar esse culto doméstico, um momento de uma reflexão, um momento de adoração a Deus e também de estarmos falando sobre esses assuntos, enfatizando e acompanhando qual é o conhecimento, qual é a influência que os nossos filhos têm recebido. Para restaurar a instrução doméstica é preciso abdicar de algumas coisas. Nós vamos ver que para praticar o culto doméstico você tem que ter uma disciplina, tem que ter uma persistência e entender qual é o valor deste instrumento na formação do seu lar. Por isso, é importantíssimo que você primeiro tenha consciência, esteja consciente do valor do culto doméstico e para que você possa abrir mão de algumas coisas na sua vida, no seu lar, para que você possa dedicar um tempo, vamos ver que não é tão grande assim, para você fazer o culto doméstico. A família deve ser
prioridade. A família, depois de Deus, é que deve ter prioridade na sua vida. Tudo que você coloca antes de Deus na sua vida é idolatria. E depois de Deus, a família é a prioridade. Não esqueça desta sequência, dessa hierarquia de prioridades na sua vida. Você tem buscado a restauração na instrução doméstica no seu lar, se você já não tem feito mais? É algo para você pensar e para você buscar a partir desta lição, de ouvir, de estudar esta lição. A sinopse do tópico 1. O culto doméstico promove a adoração em família, a instrução doméstica e uma prática consciente da comunhão cristã. A comunhão, tanto no lar, como também ensinando os membros da família a ter essa comunhão além do lar ou fora do lar. Tópico 2. O culto no lar. Organizando o culto doméstico. Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar com a conscientização. O ideal é que o culto doméstico seja realizado de forma consciente e não como obrigação, como algo imposto, principalmente aos não crentes. Então, em primeiro lugar, você que ainda não faz uso desse instrumento para a educação no seu lar, ou você que já faz e muitos membros da sua família não participam, ou você que tem feito isso como algo obrigatório, imposto na sua família, trabalhe em primeiro lugar com a conscientização. Os membros devem estar conscientes da importância do culto doméstico para a sua formação, para a sua instrução cristã e para a sua felicidade e o crescimento espiritual. É algo, em primeiro lugar, que deve ser feita a conscientização e a valorização do culto doméstico, uma vez que você saia, uma vez sabendo da importância do culto doméstico, o tratamento vai ser outro, sabendo que isso vai trazer benefício para a sua vida, então haverá uma nova motivação, um motivo para essa ação, ou seja, a consciência de que esse culto é necessário e importante para a sua vida pessoal e espiritual e a vida em família. Então nós vemos aí a questão da prioridade para as crianças e adolescentes e uma demonstração nessa conscientização de uma autoridade com amor. Ou seja, o tratamento com os seus filhos na conscientização, usando a autoridade, mas de uma forma que o amor fique explícito, que o amor fique explícito nessa explanação, nessa conscientização. E temos que ter um programa adequado também no culto doméstico, de forma que seja atraente, agradável e uma informalidade com seriedade. Não pode ser um culto com tanta formalidade, para que as pessoas também não se sintam, os membros da família não se sintam constrangidos, não se sintam bem, mas que venham se sentir bem e de forma agradável e para que seja atraente essa organização do culto. O culto deve ser organizado dentro de um horário que possa envolver toda a família, dentro do possível. Um momento em que que possam estar todos juntos para essa adoração, não sendo possível, pelo menos que a maioria possa estar participando desse culto doméstico. A duração do culto doméstico também não pode passar de 20 minutos. Fica entre 15 e 20 minutos, não pode ser muito longo também. Que haja um tempo suficiente, agradável, com uma pequena reflexão, um tempo razoável para uma adoração em família, para que as pessoas também não tenham dificuldade para esses encontros diários na sua reflexão, de preferência diariamente. A disponibilidade de harpas cristãs ou corinhos, de cadernos de corinhos, bíblias também para todos os membros da família, para que possam acompanhar esse culto e que tenham tudo em mãos para que o culto possa transcorrer normalmente. Desligar os aparelhos eletrônicos, celulares,
que também hoje é uma coisa que incomoda bastante, e principalmente no momento de adoração a Deus, é algo que deve estar desligado para não tomar a atenção na participação desse culto doméstico, uma vez que o tempo é um tempo resumido e um tempo que deve ser apenas de adoração e adoração a Deus em família, comunhão em família. Deixo a você aí no arquivo de slide que você poderá baixar no redemoamiga.com.br ou no meu blog, natalindasneia.blogspot.com.br, que vai estar na legenda aí em determinado momento do vídeo, que você poderá anotar, acessar e baixar esse arquivo de slide. Tem ali uma sugestão de um roteiro básico para um culto doméstico, que seja, deve ter um louvor, um hino, e parte do hino ou um corinho, mas não muito longo, uma vez que nós vimos que o tempo é até 20 minutos, então deve ser um louvor, deve ter um momento de louvor, parte do hino, um corinho ou um hino completo, mas que não seja muito longo. Uma leitura alternada da Bíblia com a participação de todos dentro do texto que vai ser sugerido. A reflexão sobre o texto lido é um momento também de reflexão, se possível com a participação não somente de um membro que estará conduzindo, mas as pessoas, os demais membros poderão participar também. Eu defendo essa organização dessa forma. Pedido de oração, momento para conhecimento e auxílio mútuo nesse momento da oração, onde as pessoas poderão pedir oração, qualquer membro da família. Você poderá estar ciente do que está acontecendo, do que tem afligido, com a ansiedade dos membros da família. Aí é um momento já também de comunhão, onde aumenta a proximidade entre os membros da família. A oração propriamente dita, um dos membros orando, ou um após o outro, orando após a oração do outro, ou duplas, oração mútua, às vezes invertendo também essas duplas, um pai orando pelo filho, o irmão pela irmã, a irmã pela irmã, a mãe pela filha, a filha pela mãe. Então isso também traz benefícios nesta oração em família. Você pode organizar da melhor maneira que você entende que é mais benefício para a sua família, que melhor se adequar, mas são algumas sugestões para que você possa apreciar. Item 2. Eu e minha casa servindo ao Senhor. Nós vemos o exemplo de Josué. Mesmo que a maioria não tenha priorizado a adoração em família, faça a sua parte, assim como fez Josué, baseado em Josué 24:15, onde naquele momento o povo estava se distanciando de Deus, mas ele deixa bem claro, e como líder ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, traz a orientação para o povo, incentiva o povo a adorar a Deus, mas independente do comportamento das pessoas, das famílias ao seu redor, faça você com o exemplo, valorize o ensino da palavra de Deus, o culto doméstico na sua casa. Temos o exemplo de Timóteo também, que já foi citado anteriormente, em que o apóstolo Paulo enfatizou a educação que ele havia recebido da sua mãe e também da sua avó, e como ele se tornou um grande líder na igreja, porque recebeu uma base no seu lar, uma formação, uma orientação, tanto na palavra de Deus como orientação moral, de caráter, onde ele teve uma influência e também teve uma contribuição muito grande no ministério do apóstolo Paulo. Sinopse do tópico 2. O culto doméstico deve ser prioridade em todo lar cristão. Ali, a família adora a Deus e cresce em graça e conhecimento. Tópico 3. Bênçãos advindas do culto doméstico. Primeiro item, fortalece os laços familiares. É uma das bênçãos advindas do culto doméstico, o fortalecimento dos laços familiares. Os laços espirituais e familiares são fortalecidos por meio da oração intercessória. Quando já comentei, quando sugeri ali uma programação para você, onde há esse momento da oração intercessória, um momento em que você se coloca no lugar do outro, a empatia no momento da oração do membro da família, é um momento que você vai lembrar
de orar por um membro da família, nós vemos que muitas pessoas às vezes se esquecem de orar pelos pais, orar pelos filhos, pelos irmãos. Na sua oração, preocupado com muitas outras coisas, se esquece de orar. É o momento que você vai orar. No culto doméstico não tem como você não orar por um membro da família, saber a sua necessidade, o seu pedido de oração. Com relação à oração intercessória, eu tenho um testemunho próprio para comentar. Lembro, uns 10, 12 anos atrás, quando, além da minha função como funcionário de uma estatal como a Copel, a Companhia de Energia Elétrica aqui do Paraná, eu tinha a outra função como professor. E nessa época nós realizávamos, meus filhos ainda crianças, hoje meu filho tem 22 anos, minha filha vai fazer 20 anos, então próximo de entre 12, 13, 14 anos. E naquela época, como dava aula à noite, não poderia estar presente no culto doméstico. A minha esposa, mesmo assim, fazia o culto junto com os meus filhos, meu filho e minha filha. E um dia, retornando mais cedo da aula, do colégio que eu estava lecionando, me lembro, nunca mais esqueci essa imagem na minha mente. Quando entrei no apartamento, entrei pela cozinha, chamei, não vi ninguém, e quando, entrando pelo corredor, eu vi que eles estavam reunidos no quarto. No momento, eu entrei, um dos meus filhos estava orando ao meu favor. Estava a minha esposa e meus filhos orando por mim. É algo que é muito importante, é muito valioso para alguém, principalmente como um pai de família, como também qualquer outro membro da família, ter esse privilégio de ver alguém orando em seu favor. E isso fortalece a família, isso fortalece a nossa fé. É algo imperdível. Então, tome isso como um exemplo, uma motivação para você também realizar o seu culto, sabendo que isso vai fortalecer ainda mais a sua família e a sua fé. Os testemunhos que nós vamos ouvir durante o culto doméstico também servem para fortalecer a fé em família, conhecer a experiência dos demais membros da família, entre outros exemplos que nós temos que vai fortalecer também os laços espirituais e familiares. A presença de Jesus no lar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18 e 20. Em Apocalipse 3, nós vemos também aquele exemplo de Jesus que bate na porta da igreja e que já utilizei outras vezes, utilizando uma vez aqui, é quando Jesus também bate na porta de muitos lares, é uma aplicação desse texto de Apocalipse, né? Como ele bate na porta da igreja, pode bater também na porta de muitos lares onde Jesus já não tem tido a liberdade de estar presente, porque a palavra de Deus, o amor a Deus, a adoração a Deus não tem estado presente. As pessoas não têm se preocupado com isso, se preocupado com muitas outras coisas. Ir ao culto final de semana tem tido como algo suficiente e Jesus não tem tido espaço. Então, quando há um culto doméstico diariamente, nós vemos que é um momento em que Jesus vai estar presente neste lar, durante a família, e os benefícios são riquíssimos para essa família. A ação transformadora da palavra de Deus de forma conjunta é outra bênção advinda do culto doméstico. Uma vez que toda a família tem escutado a palavra de Deus, e essa reflexão, certamente, a palavra que tem poder de transformar, vai tocar no coração ao mesmo tempo de todos os membros da família. E quando a família está voltada para a palavra de Deus e há uma transformação em família, só traz bênção, comunhão e alegria para um lar que vive desta maneira, porque todos, conhecendo a palavra de Deus, o temor do Senhor tem a prioridade, e as bênçãos de Deus com certeza serão derramadas neste lar. A substituição do tempo às redes sociais e tempo para outros demais atrativos que nós temos nos nossos dias são tempos dedicados em família para adoração a Deus. E a aplicação prática desse item: como está o seu relacionamento familiar? O culto doméstico pode mudar situações. Então, dependendo de como está o relacionamento no seu lar, veja que o culto doméstico pode ser a solução dos seus problemas. Item 2. Santifica e protege a família. É outra bênção advindo do culto doméstico. A alegria de ter uma família unida, louvando e adorando a Deus. Que alegria um pai de família, uma mãe de família, poder ter a família reunida adorando a Deus.
Da mesma forma os filhos, porque isso traz um fortalecimento, como já vimos, e ao mesmo tempo santifica, porque uma igreja é uma família separada para Deus, onde Deus pode estar presente, se fazer presente, e ao mesmo tempo protege a família contra os ataques do inimigo, do mal que pode vir sobre essa família. Dificulta com isso a presença de conflito, como separações. Uma família unida, que ora unida, que adora unida, dificilmente vai se separar. Os pais vão ter esse sentimento de separação, porque a união fica mais evidente, né? A questão de drogas, onde o filho tem um momento de conversar com o pai, saber que o pai está orando por ele, um momento de dialogar. Dificilmente um filho deste vai se dedicar ou vai cair nas drogas, a prostituição, o relacionamento homossexual, traumas emocionais, são coisas que muitas vezes têm um impacto também no relacionamento familiar, vem influenciar também nessas práticas na vida do jovem. Então, por isso é importante que a família se reúna, adore a Deus, faça o seu culto doméstico, para que possa santificar essa família, separada para Deus, e proteger desses conflitos. E torna também a família mais piedosa. Alguém que conhece a palavra de Deus, com certeza, terá um sentimento de empatia, se colocar no lugar das outras pessoas e poderá fazer o bem às outras pessoas, terá uma tendência, uma motivação maior para fazer o bem às outras pessoas. Aplicação prática. Você sente que a sua família está protegida? O que tem feito para melhorar? O que você tem feito para melhorar? Pare, pense e tome uma ação. Sinopse do tópico. Podemos participar de algumas bênçãos promovidas pelo culto doméstico, como fortalecimento dos laços familiares, santificação e proteção da família, além de um lar piedoso. É a sinopse do tópico da lição bíblica do professor. Considerações finais. Nessa lição aprendemos que o culto doméstico, na sociedade atual, tem sido preterido em relação a outros atrativos na pós-modernidade. Nós vimos que muitos outros atrativos têm tomado o espaço que deveria ser o espaço do culto doméstico, que as pessoas dizem muitas vezes que não tem tempo para ele. Vemos que o culto doméstico é bíblico e fortalece a família, né? Fortalece tanto no seu relacionamento, tanto na questão da vida espiritual dos membros da família, bem como protege a família contra as investidas do mal deste século, como a pornografia, drogas, separação, entre outros, e deve ser resgatado para o bem das famílias e da igreja. Quero agradecer pela sua paciência, pela sua participação nesse programa, e peço a você que divulgue para a sua rede social, divulgue na igreja, para os seus amigos, para que também possam participar conosco semanalmente desses vídeos aulas das lições bíblicas da CPAD, e certamente os seus amigos, os seus irmãos, a igreja que você pertence será abençoada com esses ensinamentos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado.